Paz e graça, Deus abençoe a todos. Nós vamos estar fazendo a leitura nos Salmos 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Amém? Vamos orar. Pai, nos dê graça e sabedoria nesta noite, para que essa palavra chegue ao encontro de todos que estão aqui. Nós oramos e cremos no nome de Jesus. Você que está de pé pode assentar em nome de Jesus. Amados, hoje nosso coração deseja falar sobre aquele que teme ao Senhor. O salmista Davi fala que quem teme ao Senhor, o segredo, a intimidade de Deus é para ele. Então, a primeira coisa que devemos definir, o que é temor? Você vai dizer medo, receio, pavor, ou respeito, ou veneração. Esse é o sentido que o texto fala de temor. É alguém que realmente sabe quem é Deus, sabe o que Ele faz, e por essa razão se submete a Ele, pela condição que se encontra o homem diante dEle. Então isso é importante a gente refletir. O temor, ele faz Deus olhar para a pessoa, atentar para a pessoa e ter a pessoa num apreço, num valor tão grande que faz essa pessoa viver com Ele uma relação muito profunda. Diz que revela a sua aliança, o seu conserto. Então, quando nós pensamos no temor, você vai pensar que o temor a Deus proporciona ao ser humano uma relação verdadeira com Deus. Bem, aqui também no livro de Salmos, quando você faz a leitura 128, versículo 1, novamente o salmista diz: bem-aventurado, feliz é, abençoado é aquele que teme ao Senhor. Então, a partir desse princípio, quem teme o Senhor é abençoado, porque Deus, ele se revela e mostra tudo que Ele tem para oferecer, apesar disso tudo. Mas temer a Deus tem uma outra condição: Ele anda nos seus caminhos. Então, o homem que teme a Deus anda no seu caminho. E quando você pensa no caminho de Deus, e o temor gera isso, ele gera um princípio que a Bíblia diz, que o começo da sua vida, a base da sua vida, ela precisa e deve ser fundamentada no temor, porque é isso que vai te dar sabedoria. E se você ler comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é princípio de ciência. Ou seja, quer ser alguém que realmente conheça e viva nesse entendimento e uma vida com Deus, ele diz: tema a Deus, respeite a Deus, venere a Deus. E ele diz: os loucos desprezam a sabedoria e instrução. Então, Provérbios, Salomão está dizendo que o louco despreza a sabedoria e a instrução que Deus vai dar a ele. E quando isso acontece, é interessante, no mesmo Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27, diz o seguinte: no temor do Senhor, a firme confiança. Então, quando você teme a Deus, se relaciona com Ele, você torna-se alguém abençoado, está no caminho, diz que esse temor faz você ficar confiante. Faz você não ser abalado por nada.
E ele diz: e será um refúgio para seus filhos. De antemão ainda, a pessoa que teme a Deus, Deus ainda promete que esta bênção vai decorrer também aos seus filhos. Verso 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O que isso significa? A pessoa, quando teme a Deus, a primeira coisa que vai vir ao coração dela é afastar de tudo que pode ser laço de morte na vida dela. E isso parece estranho, né? Porque uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem o seu coração voltado a Ele, vai ficar extremamente pensando cada passo da sua vida. Se agrada a Deus ou se desagrada a Deus. E quando ela tem esse pensamento que primeiramente ela está preocupada com o que Deus está pensando a respeito dela, ela não vai dar a oportunidade de fazer coisas que podem no final trazê-la à condenação da sua vida. Por isso que em Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo homem. Então a primeira orientação que ele diz, que tudo que você ouve na vida, o fim, a reta final dessa caminhada que você tem é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos. Então temer a Deus está ligado a guardar os mandamentos do Senhor. Por quê? Ele explica no verso 14. Qual é a causa? Qual é a consequência? Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a pessoa que teme a Deus, ela vai avaliar tudo que ela faz na vida dela. Ela vai pensar se isso agrada a Deus, se isso leva ela a manter um relacionamento com Deus, a estar com Deus, se ela está, a vida dela está preservada para ela viver uma vida vindoura no reino de Deus, se ela vai participar da eternidade, ou se ela vai ser condenada pelos seus pecados. Muitas vezes a gente tem temor de algumas coisas. A gente tem temor de um casamento que se desfaz, um temor de ficar desempregado, o temor de ficar doente, o temor até de morrer, o temor de um ladrão entrar em casa e roubar, de um temor dos pais de ver os filhos em droga. E essas coisas devem sim passar em nosso coração, mas o temor a Deus é uma coisa que vai gerar uma eternidade. E esses temores, elas infelizmente trazem causas muito grandes na face da terra, na relação das pessoas, da vida das pessoas, mas não gera um temor que mostra uma aliança com Deus, porque o temor que dá uma aliança com Deus é para sempre. E o temor dessas coisas, apesar das coisas sejam mais terríveis, mais hediondas, mais esdrúxulas, elas são assim marcas que podem ficar na vida, que precisam ser restauradas, mas a marca de não temer a Deus pode ocasionar a não ter uma eternidade com Deus e não uma aliança. Isso é muito sério. Porque quando Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 10, 28, essas comparações que eu
terminei de afirmar sobre os temores humanos e comuns que temos e reais e que afetam profundamente a vida, não se baseia no peso que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 10, 28. Não temais o que mata o corpo. Quem mata o corpo não é o homem? Quem mata o corpo não somos nós mesmos? Você pode ir lá pegar um vidro de remédio ou de veneno de rato e pode morrer, ou pode colocar uma corda no pescoço. Pastor, o senhor está meio louco hoje. Mas é verdade. Ou um louco pega um carro bêbado ou drogado, passa por cima de você e te mata. Ou um ladrão pega para roubar para você por causa de uma droga, te mete uma bala. Não é assim? E Jesus está nos assustando, irmãos. Ele está nos confrontando, dizendo: não tenha temor para quem mata o corpo, porque não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E amados, e a morte para todos nós é a última coisa, porque você vai precisar dar conta do Criador. Quem está em Cristo Jesus vai direto para um paraíso. Quem não está em Cristo Jesus vai esperar para a condenação eterna. E você vai dizer assim: mas nossa, e agora o que fazer? O desrespeito por Deus e pelos valores, por uma relação verdadeira com Deus, tem sido uma das coisas que mais tem entristecido ao Espírito Santo de Deus. Se você em Efésios 4:30, ele disse assim: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele não é santo. A gente define santo como separado, né? Eu falo assim: santo para mim é o dedicado, é o consagrado, o que reconhece que não pertence nada a ele, pertence a outro. E por isso o seu zelo e o valor que você deve ter na tua vida, em tudo de você, não é mais seu, é de Deus. Então, ele está dizendo: esse Espírito Santo, ele entristece. Esse Espírito Santo pode ser apagado, ele pode desaparecer. Pastor, como assim? Como pode? Porque existe um temor, um respeito a Deus. É uma relação verdadeira. Espírito Santo não é força. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo não é um arrepiar. O Espírito Santo é Deus. É alguém relacionando para ter um compromisso. Que está dizendo para você: eu quero ter um compromisso. Eu quero que você me respeite para eu estar em você. A gente diz que somos templo do Espírito Santo, mas não respeitamos o Espírito Santo. E pessoas que não respeitaram o Espírito Santo morreram. Em Atos capítulo 5, você conhece muito bem essa história. Um casal, Safira e Ananias, vendo a igreja do primeiro século, a igreja que estava em Jerusalém, como Deus estava operando, as almas que convertiam, eles tinham tudo em comum, eles ajudavam, tinha gente vendendo propriedade, colocando para que todos pudessem ter oportunidade. Eles venderam uma propriedade e disseram o seguinte: vamos esconder isso aqui, vamos chegar lá e vamos oferecer isso. Deus não pediu a eles para vender propriedade, Deus não pediu a eles para participar daquilo, mas eles queriam enganar Deus. E o que eles fizeram? O primeiro foi ali, o marido, o Ananias. E sabe o que significa Ananias, gente? Disse assim: a graça do Senhor. Que graça que é do Senhor para ficar brincando com Deus? Então você está agraciado por Deus, você vai brincar na graça com Deus? Porque Deus te salvou, te amou e viu que você não tinha nada, você vai continuar brincando com Deus? E quando chegou, o que Pedro diz para ele no verso 3? E disse então: Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir-te o Espírito Santo? Então o que você entende aqui? Eles não acataram o ensinamento de Jesus. Qual era o ensinamento de Jesus? Tema aquele que pode matar, não o teu corpo, mas que mata a tua alma, e teu corpo te lança para a condenação eterna.
Por que vocês retiveram o preço dessa herdade? Essa herdade é sua, Deus não pediu nada. Porque, verso 4, formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E o que diz o texto que aconteceu? Ao ouvir isso, ele caiu morto. O que isso representa para a gente? Que o temor, ou a falta de temor, de respeito, de entender quem é Deus na sua vida, e cada vez mais aqui, esse fato acontecido foi para a pessoa colocar em sua mente, elucidar a sua mente, trazendo a consciência do seu coração, que Deus naquele dia vai perguntar para você, por que você mentiu? Que temor era esse? Porque pode mentir aos homens, mas nunca mente a Deus. E passou-se um tempo, chegou ali Safira, com a mesma história, com a mesma falta de temor, de respeito a Deus, de veneração ao Senhor. E ela continuou com aquilo, e Pedro tentou e falou, por que você concordou com o marido, fizeram certo para enganar o Senhor? Olha o seu marido ali morto. E ela caiu, irmãos. E começamos a pensar como as pessoas não têm temor ao Senhor. E o temor vai gerar intimidade. O temor vai gerar a bênção do Senhor sobre as pessoas. Mas quem não teme ao Senhor é louco. E tantas pessoas que estão acreditando que Deus vai ignorar a falta de temor das pessoas. E isso é um grande perigo que está acontecendo. Porque o temor, e agora se torna diferente, porque não vai basear a sua vida num temor, porque você pode ir para o inferno. Esse é o erro. Você deve ter temor à pessoa de Deus. E quando você acredita, entende, você grita igual Isaías, amados. Quando você lê Isaías capítulo 6, Isaías teve a morte do rei, chamado Uzias. E ele teve a visão de Deus no seu trono. E o lugar estava cheio. O local onde ele teve a visão espiritual estava cheio dos anjos de Deus. E quando ele viu serafins, seres de fogo, com 6 asas que proclamavam. E aqui é interessante, amados, que 2 asas escondiam os olhos, os pés, e 2 voavam. E essa coisa de olhar para Deus é uma coisa muito interessante. Os serafins estavam no alto, e eles temiam de olhar para o Senhor, e proclamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só que Isaías estava vendo isso tudo. Os serafins que estavam ali e proclamando esta verdade não estavam vendo o Senhor. Os umbrais das portas balançaram e o lugar encheu da nuvem. O que ele disse? No verso 5: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Gente, quando nós vemos o Senhor, deveríamos ter o mesmo sentimento de Isaías, porque ele olhou para si mesmo. Ele olhou para si mesmo. O que ele viu nele? Sua condição
pecaminosa, sua condição de homem falho, finito, e que declarou que ai dele, o medo dele, porque eu estou vendo e eu não mereço, eu não sou digno. E nesse instante, quando Deus ouviu a humilhação do coração dele, ele entendeu o temor dali, daquele que estava naquele local. O que ele fez? O Senhor mandou para ele o que ele precisava. Trouxe do altar uma brasa tenaz, purificou e retirou os pecados daquele homem. Então o temor a Deus é para a gente olhar para Deus e ter receio de Deus, se a gente continuar no estado. E ele era profeta, e não é um homem qualquer. Então não é o título e a posição que você ocupa, ou o que você tem, que seja academicamente, teologicamente, o que você ocupa na sua capacidade intelectual, ou na sua posição social, no seu dinheiro, e sim a sua condição diante de Deus, que todo homem tem que declarar, como Isaías. E era um nobre, era alguém que fazia parte. Isaías era um homem, não um homem qualquer, um homem que tinha uma parte importante, que era até parente desse rei. E se a gente não entender esse temor, e era isso uma das coisas que mais preocupam o próprio Gideão, em Juízes, capítulo 6, versículo 22 e 23. Você sabe que Gideão, ele era um homem que, com medo da guerra que estava sendo travada, porque a nação de Israel tinha feito o que era mal diante dos olhos de Deus, e Deus levantou um exército muito forte que parecia gafanhotos destruindo as pastagens, igual os gafanhotos que estão rodando alguns países aqui. Está horroroso, né? Quem está vendo está ficando assustado. E ele estava com medo lavrando o trigo dentro de um lagar, com medo. E não fazia isso, se fosse quebrar o trigo, era numa roda grande, e ele estava escondido no lagar. E o Senhor apareceu para ele num cavalo ali, e disse para ele que ele ia libertar o seu povo. E ele disse: como que eu vou? Eu sou um homem pobre, minha tribo é menor. Chamou ele de forte e valoroso. Ele disse: você está doido? E ele ficou tão assim, porque era alguém diferente, era uma presença angelical. Ele nunca tinha visto a presença daquele anjo. E ele, ao ouvir tudo aquilo, ele disse que, como uma pessoa que ia fazer a hospitalidade, disse assim: fica aqui que eu vou trazer para você um alimento. Falou: tudo bem. E ao chegar ali com o caldo, ao chegar ali com a carne, ele disse: não, coloca aqui. É os versos que a gente vai ler aqui agora. Versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe sobre a penha, a pedra, e verte o caldo. E assim o fez. Esse foi o Gideão, tá, gente? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, sem fermento, tá, gente? Então subiu fogo da penha. Eu acho que ele tomou um susto quando ele viu o fogo subindo, né? Pra gente seria um fogão, né? Não é mesmo? Um fogãozinho de pedra. Subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Tantas vezes a gente diz: Deus, eu quero ter uma experiência, eu quero ver o Senhor. E esse sentimento aqui,
de Gideão representa o que eu e você devemos de ter. O respeito de dizer, quem vê Deus morre. Quem vê o Senhor morre. E o anjo do Senhor, quando ele gritou, soou lá do alto, porque desapareceu. Não temas, não morrerás. Porque não temas, não morrerás. É um trocadilho, irmão. Se você respeita Deus, então você não precisa temer. Se você não respeita Deus, o seu temor pode te matar. Está vendo a diferença? Se você teme, você não precisa temer Deus aparecendo para você e tomar todas as coisas que devem ser tomadas na tua vida. E muitas vezes a gente, se Deus aparecer para a gente, e é uma das melhores coisas que tem, porque se Deus aparece para a gente, nós vamos ver como está o nosso estado. E é isso que está aqui. Eu vi o anjo face a face, eu vou morrer. Mas o Senhor disse, não temas, porque eu olhei para você e vi o seu coração, vi o que você entendeu, vi que você me respeita, vi que de verdade você quer um compromisso e quer ter comigo uma lealdade. Então o temor, gente, gera alguma coisa diante de Deus diferente de tudo. E se as pessoas não temerem a Deus e tratar a Deus como um qualquer, é um dos maiores perigos que existe na vida das pessoas. Porque, com certeza, se você iguala Ele a você, você não vai ter o valor exato dele. Todos os homens que você pode discorrer na Bíblia, que seja aqui nas escrituras da antiga aliança e na nova aliança, todos os homens que viram e presenciaram temeram. Então um relato para mim e para você que a vida de Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, quando ele viu o Senhor, ele estava trêmulo, ele estava atônito. Capítulo 9 de Atos. Um homem que colocava medo em todo mundo, que aonde ele passava gerava o medo. Agora, quando ele estava em caminho para ali Damasco, para perseguir os discípulos de Jesus Cristo, quando apareceu a luz, envolveu, e quando ele cai, o Senhor pergunta para ele, ouviu só a voz de Deus. E muitas pessoas, ao ouvir a voz de Deus, não está gerando temor a Deus. Então nós não precisamos pedir para Deus falar com a gente não está precisando pedir a Deus para nos orientar, porque a gente não respeita a voz de Deus. A voz de Deus é sim, Senhor, obedeço, e sem questionar. E a gente ouve a voz de Deus nem para gerar um temor, porque Deus está falando comigo, Deus está falando no meu interior, Deus está falando na minha consciência, Deus está me confrontando. E veja aqui, verso 4 de Atos 9. E caindo ele em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6. E ele tremendo, atônito, disse. Então a voz de Deus tem que produzir em nós medo, tem que produzir em nós atônito, porque o Deus que criou os céus e a terra está falando com a gente. O Deus que é todo poderoso está falando com a gente. O Deus, quando eu leio essa palavra, fala com a gente. O Deus, quando você toma uma atitude que está errada, Deus está falando com você e não tem temor. Ele não é um qualquer. Ele não é como as negras que você bate, ele não é como o cachorro que você chuta. Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos deu vida, Ele nos amou de forma que ninguém amou como Ele. Doou o que mais era precioso, e muitas vezes desacreditamos, desvalorizamos e brincamos com Deus.
com Deus não se brinca. E quem brinca com Deus não tem temor a Deus. Ele está dizendo para mim e para você que quem tem temor a Deus tem intimidade com Deus. Quem não tem temor a Deus não tem intimidade com Deus. Intimidade só é conquistada naquilo que você reconhece a grandeza de Deus e quem é Senhor. Não existe pessoas que temem a Deus e fazem tudo ao contrário a Deus. E isso não é pela condição de estado que a pessoa está, porque o Senhor tem poder para conduzir e transformar qualquer estado, se Ele decidir fazer isso, porque Ele é bom. Não existe ninguém. Então não é o estado de Deus não te transformar, é o estado de tomar a tua cara, a vergonha no teu rosto, como disse assim a Escritura, corar o nosso rosto, dizer que sem vergonha sou diante de Deus. Quando você pega Daniel, tem gente que acha que Deus está brincando, e quando morre, quando acontece alguma desgraça, ainda vai colocar a culpa em Deus, e Deus vai dizer assim: você nunca me temeu, você temeu você mesmo. E essas consequências são porque você não me teme, você não me ama, você não me respeita. Então eu não tenho compromisso com você que fica brincando comigo. Sério, irmãos. Versículo de Daniel 9, verso 8. Sabe o que Daniel estava fazendo, gente? Orando. Sabe para quem que ele estava orando? Que ele leu na Bíblia, e quando a gente lê na Bíblia, a gente não tem nem temor para acreditar que aquilo é verdade, e para a gente fazer igual Daniel fez. Daniel estava orando porque ele descobriu 70 anos, Deus disse que a gente ia passar aqui. Deu 70 anos. O que eu devo fazer? Deus não se manifestou, Deus não falou nada, Deus não agiu, nós não voltamos para a terra prometida, nós não voltamos para a terra de Abraão, Isaac, Jacó, a terra que mana leite e mel. O que eu devo fazer? Aí ele começou a orar, irmãos, ele começou a clamar, ele começou a saber que o povo dele tinha negligenciado os profetas, tinha desconhecido que Deus falou tantas vezes: se vocês pecarem, eu vou trazer sobre vocês isso, se vocês pecarem, eu vou trazer isso, 7 vezes, para ver que quando vocês viessem para cá, que vocês estão curados, por causa do pecado. E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a orar, ele começa a pedir misericórdia, ele diz: nós não cumprimos a tua palavra, nós não cumprimos isso, os meus antepassados, todos eles fizeram, e nós estamos aqui também por causa dessa situação, Deus. E o que ele disse? Verso 8: Senhor, a nós pertence corar o rosto, de vergonha, de medo. A nós pertence corar o rosto a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Só quem teme que cora o rosto e dizer: por que eu faço isso, Deus? Me mate, mas não me deixe pecar contra ti. Pastor, que coisa, então é melhor morrer do que pecar contra Deus? Sim, porque a prática do pecado constante diante de Deus, ele diz: eu não conheço, quem peca é do diabo, porque do diabo peca desde o princípio. Então você, na sua natureza, está vivendo para o diabo. Você não tem temor de abandonar, não enoja os seus pecados e acha que tudo é normal. E Deus não acha normal, Deus te ama, mas Deus não suporta está perto de você fedendo, enojando, os pus saindo. Ele quer colocar, Jesus fez tudo isso para você, e você vai e volta de novo para a lama, você vai como vômito de novo, e você chega para Deus igual um porco, e quer coisas santas. E como Deus vai dar santidade, como o Espírito de Deus vai habitar? Deus não habita nisso, irmãos. Ezequiel 36, verso 23. E santificarei meu povo, santificarei o meu grande nome, o qual foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, disse o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações,
e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. O Senhor faz isso comigo e com você, purifica. Busca você de todos os lugares, para que o nome dele se santifique em você. E ele quer que eu e você compreendamos e temamos, porque se eu e você temos em nossa mente a continuar a viver uma vida em pecado, uma vida que não glorifica e não exalta, o Senhor não tem prazer de estar e nem mover em nós. Deveríamos, quando olhamos para nós, e quando olhamos e tememos o Senhor, nós não deveríamos nunca voltar e nem encontrar novamente naquilo que desagrada ao coração de Deus, que nos separa de Deus, que afasta de Deus, que esquece de Deus, que é o pecado. Toda vez que pecamos, nós estamos dizendo para Deus: nós não te tememos. Toda vez que pecamos, não existe mais um temor a Deus e respeito a Ele, porque ignoramos quem é Deus. E naquele dia Deus também vai ignorar nós. E isso é o que mais eu tenho medo. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Deixou de haver temor nos dias atuais a Deus. E toda vez que deixa de ter temor, existe falta de intimidade. Sabe por quê? Porque sempre temor leva a Deus te conduzir. Você pode ver, se você é um chefe e tem subordinados ali, se existe alguém que não ouve seu comando, você sabe o que você vai fazer com ele? Humanamente, vai chamar ele a atenção, não vai? Depois o que você vai dizer? Se ele voltar a acontecer, vai dar ele uma advertência. Se ele continuar fazendo, você vai mandar ele embora, porque não serve. E se você parar para pensar, Deus é muito maior que o nosso chefe humano. Eu não sei se vocês entendem isso. E quem está me ouvindo se entende isso. Jesus disse, eu acho que é o texto que mais deveria viver no coração da igreja, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor quer dizer, o servo deve temor. Não é isso que diz o texto? Se você pegar Malaquias 1,6 lá, ele disse, o servo honra o seu Senhor. E disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E quando eu vejo ele dizendo a característica dessas pessoas que estão chamando de Jesus de Senhor, mas não teme a Ele, não respeita a Ele, não ama a Ele, não faz nada que a palavra dele manda, são sanguessugas que querem só as coisas da parte de Deus. Deus não é seu empregado, não. Deus é o Senhor. Você que deve se prostrar e levantar as mãos, porque morreu no seu lugar, pagou o preço que nenhum mérito da sua atitude ia ter, e você joga fora isso. Você não respeita o Senhor, você não respeita nada da palavra dele, você não tem nem medo de orar. Deveria ter medo de orar, corar o rosto na hora que vai, colocar essa cara no pó e dizer, me perdoa, que até hoje eu não entendi o que é temer o Senhor, te respeitar. Tem brincado com o Senhor, tornando-se um palhaço. E Deus não é palhaço. Ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi, nunca vos conheci. Davi disse que o temor do Senhor, a intimidade, o segredo é para os que o temem. O que ele estava dizendo? A palavra conhecer, que tantas vezes a gente já referiu ela, fala de relacionamento íntimo, de você entender que você agora é servo de Deus,
que Ele é pai, que você é filho. Se você não respeita pai, você nunca vai respeitar Deus. Que não respeita a esposa, o cônjuge não respeita um no outro, não vai respeitar nunca Deus. Se filho não obedece pai, não vai respeitar nada a Deus. Se você é um péssimo profissional, você nunca vai respeitar a Deus. Porque se esses que pode fazer alguma coisa momentânea nessa terra, você não está ligando para nada, e esse que tem poder de jogar você para o inferno ou levar você para a eternidade, você não respeita. E fica essas mensagens para aguçar seu ego, dizendo que você tem propósito, que você tem chamado, que você tem ministério. Que ministério, propósito que tem, que você não tomou vergonha, nem temeu a Deus, e não respeita Ele, e não diz assim: estou aqui, Deus, muda. O nome do Senhor tem sido blasfemado por causa da falta de temor que você tem diante de Deus. E o nome do Senhor tem sido enxovalhado aí, e pessoas têm medo e não vão por causa de você que não teme a Deus. Porque você não brilha, você não reflete, você não tem valor nenhum diante de Deus. Por isso que a falta de temor, irmãos, está fazendo essa igreja frouxa, fraca, que muitas vezes ela não consegue viver um evangelho pleno, que a gente fica suplicando a Deus para alguma coisa. Um Deus que abriu um mar vermelho, um Deus que mandou maná do céu, um Deus que fez que os pés não inchavam, as roupas não acabassem, um Deus que fez corvos virem alimentar um profeta, e maior disso, um Deus que te amou, que deu a coisa mais preciosa, Jesus. E essa lolota de gente que diz que sem temor não importa, importa o tanto você ama a Deus. Então, temor de verdade faz amar a Deus. Você acha que quem ama a Deus faz as coisas erradas? Temor. Aqui tem uma mulher em Marcos capítulo 5. Jairo fez um pedido para Jesus ir lá e curar a filha dele, que estava doente, morrendo. E apareceu uma mulher que 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue, gastou seu dinheiro todos com os médicos. E essa mulher, ela disse assim: se eu tocar em Jesus, Jesus vai me curar. Se eu tocar ali na veste dele. E a gente não entende muito bem o que essa mulher queria dizer com isso. Por que não chegou para Jesus e falou: Jesus, por favor, me toca aqui, me cura, me liberta? Eu não sei se você entende. É porque ela tinha temor de estar diante da presença de Deus. Porque o estado dela era deplorável. Na lei de Moisés, essa mulher era impura. E ela tinha vergonha pelo estado dela de chegar a Deus. E a gente, lavado com o sangue do Cordeiro, remido, por alguma razão a gente volta a ficar o estado igual esta mulher. E não podemos fazer isso. E quando ela toca, a primeira coisa que Jesus disse assim, aqui no verso 30, 5:30 de Marcos. A mulher toca e diz que o mal acabou, o sangue parou. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Eu não sei se você entende. Você foi curado, liberto, salvo, resgatado, pagado um preço, e você ainda tem coragem de, diante de Deus, chegar de qualquer maneira, cheio dos seus erros, cheio dos seus pecados, cheio de si mesmo. E lhe disse, verso 34, filha, tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal. Ela, mesmo que ela recebeu de Deus alguma coisa, ela reconheceu que ela não era digna.
E nesse evangelhozinho barato, sem vergonha, você acha que Deus tem que fazer as coisas para você? E o seu desrespeito, desonra, você não serve Deus como pai, não. Você não serve Jesus como servo, não. Você não tem moral nenhuma com Deus, porque você vive uma vida que ao olhar, você só está enganando você e não a Deus. Mas vai ter o dia que você vai chegar. Isso é sério, porque tem pecado que é agora e tem pecado que é no último dia. Paulo escreveu isso a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24 e 25. Paulo está orientando a Timóteo, porque esse homem ele pegou uma barra pesada lá na igreja de Éfeso, uma igreja extremamente difícil, com os ocultistas, com uma parte do pessoal da circuncisão, tentando de todo jeito fazer o pessoal voltar para trás. Ele pegou os gnósticos, ele pegou os filósofos, ele pegou aqueles pagãos que faziam todos os tipos de práticas erradas que você podia pensar. E Paulo escreveu em Timóteo 5:24: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Então tem pecado que a pessoa sem temor a Deus vai continuar pecando, mentindo, enganando, vai ser falso, vai passar por um falso crente, vai vestir como ovelha, mas na verdade é lobo devorador, vai continuar como falso profeta, vai continuar brincando dentro das famílias, vai continuar agindo e sendo a maior falsidade, achando que está enganando as pessoas, mas no final, quando aparecer, Deus vai descortinar tudo e vai dizer: eu não te conheço. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são noutras maneiras não se pode ocultar. A pessoa então que teme ao Senhor de verdade, irmão, ele não vai ter medo do dia de encontrar com Cristo. Ele não vai ter medo, porque ele sabe que Deus tem intimidade com ele, tem um relacionamento com ele. Ele sabe a todo dia que ele precisa mudar a vida dele por completo. E quem acha que já está bom é o maior perigo, porque a pessoa está tropeçando. A pessoa está tropeçando porque ela não é boa. A obra do Senhor, ela vai até o final. Todo dia você tem que olhar para si mesmo, examinar você mesmo e falar que o Senhor não está bom. Eu não tenho temor, eu não tenho respeito do Senhor. Minha boca não te louva, a minha boca não te louva, o meu procedimento não te louva, os meus pensamentos não te louvam. Porque o que eu falo e as pessoas estão vendo é o que de verdade está aqui dentro. Então, se temer a Deus, a primeira coisa que eu chamo a você nesta noite: rever todos os valores que você tem, rever como você comporta dentro da sua casa, como você comporta no seu casamento, como você comporta no seu trabalho, como você comporta dentro da igreja, como você comporta aí na rua. Começa a ver se de verdade você tem temor a Deus, como você comporta diante de Deus. Porque senão, você vai dizer assim: Deus me compreende. Deus te compreende, mas você será julgado pelo seu pecado. E você está negligenciando, você está negando Jesus na cruz, você está humilhando Jesus de novo. Você está falando: Jesus, volta para a cruz, Jesus, volta para a cruz, Jesus, volta para a cruz. Toda hora você está dizendo para você: o sangue de Jesus não vale nada, o sangue de Jesus não vale nada, o sangue de Jesus não vale nada, ele morreu em vão. É isso a falta de temor. Você coloca Jesus toda vez crucificado por seus pecados. Você está ignorando o que Jesus fez. Você está ignorando que você tem um Deus que trata da sua enfermidade. Você está brincando com Deus, está enganando a Deus. Isso é falta de temor. E Deus não se agrada disso. E é por isso, nesses dias de hoje, temor, que muitas vezes foi perdido no meio da igreja, está fazendo isso tudo acontecer. Uma igreja que está doente, porque tem medo de chegar diante de Deus e se expor, e se colocar e dizer assim: eu não te temo, Deus, eu não te respeito. Que eu te respeitasse, eu te amaria, eu não faria isso. Eu honraria o Senhor, o Senhor olharia para mim e está dizendo: está bem, você está ótimo. O temor do Senhor, de verdade, é para aqueles que o temem. A intimidade é para aqueles que o temem.
E é isso que vai ser a diferença. Quem conhece Deus, e amados, e infelizmente eu quero te dar uma má notícia. Ninguém que brinca com Deus sai impune. Porque Deus, ele não, a Bíblia é clara, Deus não deixa ser zombado. O que o homem faz, isso também se fará. Então você tem que saber o que você faz. Só quem tem temor que respeita Deus e está plantando para a eternidade, por uma relação com Deus. Que o Senhor te corrija urgente. Corrija urgente, para que você não perca aquilo que Ele conquistou para você. Que você não corra e que você não se engane. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que o temor do Senhor nos preserva de laços da morte. Que o temor do Senhor nos faz, ó Deus, te respeitar, te amar, guardar os seus mandamentos e viver plenamente um propósito com o Senhor. Se nós não tememos, naquele dia nós vamos ser surpreendidos, porque não vamos encontrar o Senhor. Nós vamos ser condenados. Nós vamos ser como Ananias e Safira, tentando enganar as pessoas na face da terra. E por misericórdia o Senhor deu aquele exemplo para que o povo gerasse temor. E quando gera temor, respeito o Senhor, a igreja ela vai crescendo, vai edificando, vai salvando, e a igreja vai respeitando o Santo Espírito do Senhor. E esse Santo Espírito, ele tem que ter liberdade e temor quando você olha para Ele. Que essa noite você possa orar, não como você tem orado. Não ore dizendo, o Senhor me compreende. Não, você vai dizer, Senhor, eu me envergonho dos meus pecados. Eu me envergonho dessa minha atitude mentirosa, enganadora, safada, imoral, impura. Eu preciso me enojar porque o Senhor não tem nada de prazer na minha atitude diária. Mas eu sei que o Senhor tem poder para me libertar. Eu não quero mais viver sem temor ao Senhor. Eu quero viver respeitando, sabendo que quando Moisés, quando viu o Senhor na sarça, e o Senhor revelou a ele, dizendo, eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele escondeu, caindo o rosto em terra, temendo o Senhor. Que o Senhor se revele para mudar a história, para como Moisés ser chamado amigo, para ser pessoas que temam verdadeiramente, e o temor do Senhor gere no meio da sua igreja sabedoria para viver plenamente os seus planos. É a minha oração por você e por mim, para eu ficar na posição e você também, em o nome de Jesus. Amém. Amém.